E aí, povo de Deus, bora estudar a Bíblia? Olha só, estou com a minha Bíblia aqui na mão. Eu amo estudar a Bíblia. E eu amo ainda mais estudar a Bíblia com um guia. E esse guia, você sabe qual é? É a lição da Escola Sabatina. Olha só, hoje, na lição de hoje, a gente percebeu o título que é o seguinte: O princípio do pecado. Aqui em Gênesis capítulo 6, verso 5, fala assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Olha só, eu quero que você pare para refletir em uma coisa, tá bom? Você já ouviu aquela frase, aquela expressão que diz assim que o mal, ele se corta pela raiz? Ao pigarro. Pois é, o mal, de fato, ele se corta pela raiz. E Deus, ele sabia muito bem disso. Esse mal aqui, essa maldade que estava se multiplicando cada vez mais, com a proliferação de bactérias, como você viu ontem, esse mal estava causando problemas muito grandes para a humanidade. E Deus, ele precisou arrancar este mal pela raiz. Só que vamos descobrir aqui qual é a origem desse mal. A origem desse mal se chama pecado. E olha só, o que é o pecado? O pecado, como nós sabemos, é a transgressão da lei, entrar em rebelião com Deus, errar o alvo. O pecado tem pecado tem esses significados, certo? Só que o que eu quero chamar a atenção sua aqui, nesse dia, é que as pessoas, elas querem se afastar do mal. E elas acreditam que a melhor forma de se afastar do mal é se afastando do pecado. Só que eu tenho que dizer uma coisa: se você faz isso, você está errando. Você não consegue se afastar do mal se afastando do pecado. Sabe por quê? Você só vai se afastar do mal, você só vai se afastar do pecado se você se aproximar de Deus. Então, o que estava acontecendo naquela época, na época de Noé? Antes do dilúvio tomar conta do mundo todo e destruísse aquela humanidade. Os homens daquela época, eles estavam vivendo distantes de Deus. E pelo fato deles estarem vivendo distantes de Deus, o pecado tomou conta deles. Sabe, essa natureza pecaminosa nós vamos ter até o dia da nossa glorificação, quando Jesus voltar. Mas enquanto esse dia não chega, a gente precisa dominar esta situação que nós vivemos, o pecado. E a melhor forma, a maneira mais efetiva para se dominar o pecado é se aproximando de Deus. Então, se você não quer ser como os antediluvianos que se aproximaram do pecado por ter se afastado de Deus, você precisa se aproximar de Deus para se afastar do pecado. E aquela situação do homem, sabe de uma coisa? Aquela situação dos homens daquela época estavam tão grave que nem mesmo Deus, um Deus de amor, cheio de paciência, benevolência, de graça, tolerou a maldade daqueles homens daquela época. E hoje é diferente? Será que hoje a gente vive uma situação diferente? Sabe, eu percebo que o pecado ele está tomando ele está tomando proporções cada vez maiores. Sabe por quê? Porque a humanidade mais uma vez tem se afastado de Deus e da sua palavra. Porque à medida que você se afasta da palavra, naturalmente você se afasta de Deus. E é isso que tem acontecido com a humanidade. A humanidade se afastou de Deus e, por consequência, se aproximou do pecado. E quanto mais perto do pecado a humanidade está, mais perto do juízo a humanidade estará também. Então, o que acontece? Quanto mais nos aproximarmos da volta de Jesus, mais corrompido estará a moral do homem. O homem estará cada vez mais imoral, promíscuo, entende? Mais perto do pecado. Só que isso tudo nos mostra uma realidade, que Jesus, ele está perto de voltar. Eu creio nisso. Eu creio que a situação que o homem vive é uma forte evidência de que o nosso Mestre se aproxima. Da mesma maneira que o comportamento da humanidade
antes do dilúvio apontava para o dilúvio, hoje também o comportamento da humanidade, que é má, aponta para a volta de Jesus. Então creia nisso. E outra grande lição que eu quero mostrar aqui para você, que eu aprendi no dia de hoje, é que ainda há esperança. Sabe qual que é a maior esperança que eu encontro mediante a volta de Jesus? Como Noé, ele teve grandes esperanças quando veio o dilúvio, é que a volta de Jesus, assim como Deus preservou Noé e sua família do dilúvio, e Deus também vai preservar o seu povo, os salvos, os justos, mediante a volta de Jesus, é que a volta de Jesus, assim como também foi no dilúvio, não trouxe apenas esperança para os salvos, no sentido de salvação, mas também, olha só que interessante, mas também trouxe esperança com relação a juízo. Porque veja, imagina você viver no céu sabendo que o mal continua existindo. Não seria um céu tão agradável assim, não é mesmo? Porém, Deus, a Bíblia fala que além de salvar você, Ele vai trazer juízo sobre aqueles que não quiseram um compromisso com Deus. Eu espero que você faça parte daquelas pessoas que querem ter um compromisso com Deus e com a sua palavra, para que Deus, quando voltar, assim como trouxe o dilúvio, traga esperança para você em dois sentidos: salvação para você e juízo para aqueles que não quiseram ter um compromisso com o Senhor. Entendeu? Então ficamos por aqui. Eu espero que você já tenha deixado o like nesse vídeo e amanhã teremos mais lição da Escola Sabatina. Te vejo lá.